Vamos ao vivo agora com o Lucas Padula, onde um homem morreu após praticar um ritual religioso com fogo em São Bernardo do Campo. As investigações aí, elas só começaram, infelizmente, 20 dias depois do crime e por causa de uma denúncia anônima. Esse é o primeiro caso. Padula já está aqui comigo e outro caso onde 2 suspeitos morreram. Um foi preso após a troca de tiros com a polícia na zona sul de São Paulo. O confronto aconteceu depois de um roubo a uma mansão. Padula já está aqui comigo, ao vivo, trazendo essa informação. Estou com você, Padula, boa tarde. Excelente tarde para você, Luiz, e para quem nos acompanha aqui pelo Patrulha. Pois é, olha, um mistério aqui em São Bernardo do Campo quer entender o que aconteceu dentro de uma casa religiosa aqui em São Bernardo do Campo, conhecido como Cova dos Ossos. Esse homem de 47 anos acabou perdendo a vida depois que uma explosão aconteceu durante um ato religioso. De acordo com informações, acontecia então uma reunião desses fiéis dessa religião, Luiz, de matriz africanas, quando teve uma explosão onde resultou na morte desse homem de 47 anos. Detalhes que chamam a atenção é que a morte só foi comunicada 20 dias depois, através de uma denúncia anônima, e que também o espaço não estava com a autorização necessária. Na reportagem a gente tem mais detalhes. O mistério ainda cerca as investigações em São Bernardo do Campo. O que teria acontecido na morte de Jefferson Charles Cano, de 47 anos? Ele estava num espaço religioso de matriz africana quando houve uma explosão que deixou várias pessoas feridas. Além de Jefferson, ao menos outras 15 tiveram queimaduras. Quando chegaram os fatos, a primeira coisa que foi determinado foi que a investigação fosse a campo e identificasse o local e as vítimas. E aí sim, com base no boletim de ocorrência, a gente tinha notícia do nome do falecido, chegamos ao filho dele, ele sempre muito evasivo para falar, e aí explicou que eles estavam num ritual de quimbanda, a raiz africana, e que eles alugaram aquele local, uma pessoa alugou aquele local, e aí eles se reuniam, eram cerca de 30, 50 membros. O caso aconteceu no dia 20 de julho. Mas a delegacia responsável só foi acionada em 7 de agosto, após uma denúncia anônima. Segundo as investigações, o grupo se reuniu para uma celebração religiosa quando aconteceu a explosão, possivelmente provocada pelo uso de etanol. A delegada responsável pelo caso informou que, ao chegar no local, a equipe da Polícia Civil encontrou o ambiente limpo, o que pode ter dificultado a coleta de provas. Tem umas imagens que a investigação pegou também, das pessoas do templo ali, as que frequentavam aquele lugar, pedirem para não chamarem a polícia, não chamaram o SAMU, nem o resgate, para deixar tudo muito oculto. Então, assim, à medida que eu vou investigando, eu vou descobrindo. Na verdade, a fraude processual, que alteraram o local, não quiseram que a polícia estivesse presente, nem os socorristas. Uma pessoa já morreu e 2 estão na iminência de. E outras mais ficaram feridas que também não querem fazer o boletim de ocorrência. A polícia já ouviu testemunhas, incluindo vizinhos e a liderança religiosa do grupo, que relatou não ter percebido a explosão por estar em transe religioso no momento. Os investigadores buscam esclarecer se o caso foi um acidente ou se existem outras circunstâncias a serem apuradas. Essa pessoa procurou uma empresa de extintores, colocaram 2 extintores lá, os investigadores verificaram lá que baixa 2 dias após a perícia e o setor de investigação ter ido ao local. Isso. Então não tem ninguém preso, mas pelo que eu estou verificando, depois de várias testemunhas que eu consegui identificar, as imagens do circuito de segurança e essa manobra de ocultar esse fato da polícia, é que efetivamente as pessoas que ali estavam, os responsáveis por essa prática, eles agiram com dolo eventual. Eu não vejo culpa. Até no homicídio, não acredito que seja um homicídio culposo. É um homicídio com dolo eventual. No Brasil não há nenhum problema, é a liberdade religiosa e até o situar uma prática que é ilegal. O que é ilegal é usar de uma prática que, nessa ritualização, há a conduta criminosa.
Eu não sei se esse ritual é utilizado ou esse modus operandi de cometer crime vem sob esse argumento de um ritual de magia negra. Em nota, a Polícia Civil afirmou que a investigação não tem como alvo a fé ou a liberdade religiosa, mas sim as condutas de riscos relacionadas ao episódio com o uso de substâncias inflamáveis em local fechado, sem medidas de segurança. A polícia segue coletivas, análise de imagens e laudos periciais e aponta haver indícios de que o crime aconteceu na modalidade de dolo eventual. Recentemente, um outro caso ganhou repercussão. Micaela César, de 22 anos, morreu após ter 75% do corpo queimado em uma também celebração religiosa. Segundo testemunhas, a jovem foi atingida por uma substância que foi lançada no fogo durante um ritual. Aí é um grande mistério, não é, Padula? Ninguém sabe o que realmente aconteceu, mesmo porque se você está em um ambiente que aconteceu um acidente desse tipo e esse ambiente é modificado por você, é sinal de que você tem culpa no cartório. Alguma coisa você queria encobrir, Padula. Pois é, Luiz, e nesse tipo de caso, né, nesses tipos de ato, na verdade, é realizado sempre um espaço aberto e, de acordo com as investigações, não tinha alvará de funcionamento e muito menos equipamentos que pudessem, por exemplo, ajudar no combate ao incêndio, como, por exemplo, extintores, que foram colocados 2 dias depois da ida, então, da Polícia Civil até o local. E um fato que também chama a atenção é que não foi comunicado imediatamente após a morte desse rapaz. Teve que uma pessoa denunciar de forma anônima o que tinha acontecido para que a polícia então pudesse começar os trabalhos. E o que a polícia de fato quer saber nesse momento é o que aconteceu lá dentro. Acidente, Luiz, seria essa a primeira hipótese levantada pela polícia, viu, Luiz? Lembrando que nós tentamos contato com a defesa desta casa religiosa, mas até o momento não tivemos resposta, Luiz. Pois é, acidente, né? Mas se fosse um acidente desse que não existisse um culpado, estourou, sei lá, um botijão de gás, um fogo se alastrou aqui num momento em que se estava fazendo um ritual. É um acidente, pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer casa, até você acender uma vela para um santo da sua devoção, isso pode acontecer independente da religião. Se fosse só o acidente por acidente, se teria chamado a polícia, mas isso não foi feito. Agora, Padula,